Se o primeiro episódio da 27ª temporada de South Park já tinha deixado claro que a série voltou mais provocadora do que nunca, o segundo, Gloria Nut, pisa ainda mais fundo no acelerador do absurdo. Imagine só, Sr. Mackey, o conselheiro escolar, virando um agente da imigração dos Estados Unidos, invadindo o céu e terminando num resort com Donald Trump, seu vice, J.D. Vance e Satã. Sim, é exatamente tão insano quanto parece. A trama começa com o Clyde se transformando em um podcaster ultraconservador, lançando opiniões que irritam a todos e despertam o ciúme do Cartman, que vê a sua própria marca registrada sendo roubada. E enquanto Clyde ganha seguidores e patrocínios com polêmicas, Sr. Mackey enfrenta corte de orçamento na escola e é demitido. Sem saída, ele aceita trabalhar para a ICE, ou ICE, a Força de Controle de Imigração, sob o comando de uma figura inspirada na secretária de Segurança Interna dos Estados Unidos, Kristi Noem, retratada aqui como uma líder caricata e grotesca que atira em cachorros e tem o seu rosto literalmente derretendo. O resultado disso tudo é um episódio que mistura comédia, caos e crítica social de um jeito que só South Park consegue, mostrando que, por mais fundo que o buraco pareça, sempre dá pra cavar mais. Então se prepara e me acompanha nesse vídeo para destrincharmos o mais novo episódio da nova temporada de South Park. Logo no início do episódio, estamos de volta aos corredores da escola de South Park, com a aparição de Jesus. Detalhe que já dá a entender que essa temporada pode seguir um formato mais serializado. Em seguida, vemos o Andy, Kyle e Stan andando juntos, indignados com algo que alguém anda dizendo. Kyle reclama que os comentários sobre judeus passaram dos limites. O Andy reforça que também houve ofensas contra mulheres, enquanto Stan tenta os acalmar, dizendo que o melhor é ignorar. A conversa é tão carregada que qualquer fã de South Park poderia jurar que o alvo das críticas é o Cartman, até porque as acusações batem perfeitamente com o histórico dele. Mas então a câmera o revela, ouvindo tudo à distância. Ele se aproxima confiante, interrompe o trio e pergunta de quem eles estão falando, só pra ouvir. Hey guys, who are you talking about? Clyde! Clyde? O choque é imediato. Clyde Donovan, e não Cartman, é o grande vilão do momento. E pior, tudo por causa de um podcast repleto de misoginia, antissemitismo e teorias conspiratórias. Pouco depois, Clyde cruza o corredor, sendo vaiado pelos outros alunos e atingido por bolinhas de papel. Kyle parte para o confronto, dizendo que ele não entende nada sobre o povo judeu, enquanto Andy exige que ele pare de falar sobre o corpo das mulheres. Clyde rebate com um desafio, os convidando para rebatê-lo em seu podcast. E então se afasta, deixando claro que não tem a intenção de parar, enquanto Andy recusa entrar no jogo, e Kyle encerra com um xingamento. If you guys don't like it, why don't you come debate me on my podcast? We're not indulging your stupid podcast! Yeah, screw you, fat ass! Essa inversão rende uma das primeiras piadas fortes do episódio, porque o Cartman não suporta a ideia de que outro personagem esteja ocupando seu espaço natural como provocador oficial de South Park. E a frustração dele aqui vai ser a centelha para toda a sua trama no resto do episódio. E enquanto Clyde continua colhendo atenção com o seu podcast, o episódio corta para uma cena mais intimista, no escritório do Sr. Mackey. Ele tenta, com seu jeito manso e didático, entender por que o Clyde está dizendo tantas coisas ofensivas. Clyde responde sem hesitar que está apenas tentando fazer seu nut, explicando que, para um adolescente, esse nut significa custear luxos como Xbox, PS5, assinaturas de streaming e comida por delivery. Segundo ele, falar essas coisas divisivas em um podcast é o jeito mais rápido de alcançar essa meta semanal de $60. É nesse momento que a porta se abre e o diretor PC entra e vai direto ao ponto. Sr. Mackey está demitido. O governo está cortando gastos desnecessários nas escolas. E agora, diz o diretor PC, haverá apenas um conselheiro, que é o maior conselheiro que já existiu, enquanto empurram a Bíblia nas mãos do Sr. Mackey. Schools have one counselor now, and he is the greatest counselor that ever lived. Thanks for everything, now pack your shit. Com uma música triste ao fundo, Sr. Mackey deixa o prédio carregando uma caixa com seus pertences. Ao ir embora, ele olha para trás, com um ar melancólico, antes de seguir o seu caminho. Demitido, desamparado e prestes a mergulhar em uma nova e surreal fase da sua vida. E explicando para vocês rapidinho o conceito de nut, que dá nome ao episódio. Isso é uma gíria usada no mundo financeiro americano, que significa o valor mínimo mensal necessário para manter um estilo de vida. Por exemplo, o Clyde
que fala atrocidades em um podcast para garantir o seu nut de $60 para pagar os seus luxos. No caso do Sr. Mackey, o nut dele é revelado de forma hilária e desconfortável numa visita ao banco. Ao conversar com o atendente, ele descobre que o seu nut é de nada menos que $8.000 por mês. Surpreso, ele mal consegue acreditar no tamanho da cifra. O atendente então sugere medidas radicais, como cancelar serviços de streaming, trocar o plano do celular por um mais barato, fazer um segundo financiamento da casa. Mas, no fim, isso é inútil, porque, segundo o atendente, o valor do nut do Sr. Mackey vai continuar o mesmo. Ou seja, ele está ferrado. É então que o cara do banco sugere outra oportunidade de carreira, que é trabalhar para a ICE, ajudando a prender imigrantes sem documentação. Sr. Mackey recusa imediatamente, reafirmando que a sua vocação é ajudar pessoas. Mas a conversa muda de tom quando é dito que o salário é de $100.000 anuais, sem contar um bônus de assinatura de $50.000. A partir daí, a cena corta para o Sr. Mackey, já no carro, assistindo a um anúncio oficial da ICE no celular. É um vídeo ridiculamente otimista, com um coral cantando que não importa se o candidato é louco ou preguiçoso e gordo, o importante é se apresentar. If you're crazy or fat and lazy, we don't care at all. Com o Sr. Mackey fora de cena por enquanto, a tensão entre o Cartman e o Clyde atinge um novo patamar do absurdo. No Clyde Donovan Podcast, Clyde dispara um combo de falas misóginas, antissemitas e conspiratórias com a maior naturalidade, até apresentar o seu primeiro convidado, que é Eric Cartman. What the hell do you think you're doing, Clyde? We're here speaking the truth about the Jews or the other privileged white class? That's my shtick! Knock it out, Clyde! You stole my idea! Clyde rapidamente desconversa e emenda uma publi para vender um suplemento, o que deixa o Cartman ainda mais indignado ao perceber que o rival está ganhando patrocínio por copiar sua tática de falar absurdos para chamar a atenção. Para piorar, ele ainda finaliza com a hashtag "Respeite a autoridade do Clyde", bordão clássico do próprio Cartman, transformando a provocação em uma das cenas mais hilárias do episódio. Here to get some, and also be sure to hashtag respect Clyde's authority. What? A disputa entre eles explode no pátio da escola, onde o Clyde monta uma banca rotulada Canal da Verdade e começa a destruir os outros alunos em debates teatrais. Ele provoca o Butters com uma pergunta armadilha e rebate outra garota com argumentos prontos sobre opressão e livre mercado, sempre embalados pelo narrador que celebra suas vitórias como se fossem históricas. Another woke student totally destroyed. Oh, jeez. Mas a cena muda quando Cartman invade o espaço, se joga sobre o Clyde e o arranca da cadeira. A partir daí, Cartman assume o comando, já com um novo visual que o deixa estranhamente parecido com Charlie Kirk, um comentarista político e conservador americano, conhecido pela sua retórica agressiva e postura anti-politicamente correto. Assim como Kirk, Cartman adota uma imagem de paladino da verdade, enquanto na prática só procura chamar a atenção e vencer discussões por puro show. Ele se autoproclama o verdadeiro mestre do debate e desafia todo mundo. Quando Bebé critica seu novo corte de cabelo, Cartman contra-ataca com um versículo bíblico completamente fora de contexto, reforçando a crítica do episódio à cultura de debates rasos, em que vencer importa mais do que apresentar argumentos sólidos. É South Park no seu modo mais ácido, mostrando que, no mundo da polêmica, não importa o conteúdo, e sim quem grita mais alto. That's the stupidest haircut I've ever seen. You are wrong! Leviticus 3:17 says it shall be a perpetual statute for your generations throughout all your dwellings. So you can shut up, baby! You just hate America and you love abortions. Enquanto isso, a pressão financeira leva o Sr. Mackey ao ponto mais baixo da sua trajetória. Desesperado para pagar o seu nut, ele aceita uma proposta que, até pouco tempo atrás, consideraria impensável: trabalhar para a ICE. Logo no processo de recrutamento, Sr. Mackey é apresentado a um vídeo motivacional, comandado por ninguém menos que Kristi Noem, que é a chefe de segurança interna dos Estados Unidos. O vídeo é uma colagem de patriotismo barato, violência gratuita e bizarrices estéticas. Noem atira em cachorros, declara que fazer o certo nem sempre é fácil, e em diversas cenas, sua pele do rosto literalmente se desfaz. Uma alegoria visual brilhante sobre a fragilidade da moralidade por trás da política autoritária. Sua face derretida representa uma liderança que se desmonta a cada decisão desumana, e mesmo assim é recolocada ao lugar por seguidores que a sustentam. And together we'll make sure everyone is in this country legally. Em campo, a primeira missão do Sr. Mackey é uma batida da ICE em um teatro infantil, mais especificamente no palco de um show da Dora Aventureira. E enquanto isso, Kristi Noem continua atirando em cachorros.
Mas South Park não para por aí. Os agentes da ICE são enviados ao próprio céu para prender anjos com aparência hispânica. O céu, literalmente, vira cena de uma operação policial. Uma frota da ICE avança pelas nuvens. Anjos hispânicos entram em pânico, enquanto agentes começam a detê-los e algemá-los. E enquanto isso, Christian Noem avista um cachorro-anjo, saca sua arma e atira, matando-o na hora. Remember, only detain the brown ones. If it's brown, it goes down. Jesus, look out! E enquanto o Sr. Mac se afunda cada vez mais em sua nova e moralmente questionável carreira na ICE, o episódio intercala com cenas do Cartman, completamente imerso em sua guerra particular contra os estudantes liberais woke. Agora com patrocínio oficial de um suplemento, ele transmite suas sessões de debate enquanto mistura pó na sua garrafa e dispara argumentos polêmicos contra jovens universitárias, tudo sem sair do banheiro. About belief, it's about truth. Science confirms life begins at conception. So yeah. O roteiro explora ao máximo o duplo sentido da palavra Master Debating, transformando cada diálogo com sua mãe, Liane, em uma piada de timing perfeito. Ao ouvir os gritos vindos do banheiro, Liane insiste para que ele pare, e Cartman responde com naturalidade que precisa Master Debating por mais algumas horas para cumprir o contrato com o patrocinador. O termo Master Debating é um trocadilho em inglês que une Master Debating, que é mestre em debater, com Master... vocês entenderam, se tocar. Ou seja, a piada é que o Cartman está debatendo de forma obsessiva e solitária, com o mesmo prazer e compulsão de quem se toca, literalmente. E a série usa isso para criar diálogos cheios de duplo sentido com a sua mãe. Eric, that's enough. Let's get out of the bathroom. I can't, Mom. I'm after debating to these young college girls. That's very naughty, Eric. Stop it. Quando Liane finalmente consegue tirá-lo do banheiro, a cena se repete no quarto. Cartman, agora deitado na cama com o laptop no colo, continua debatendo sem parar. Cada interrupção vira um verdadeiro jogo de gato e rato. Ela manda que ele pare, ele promete obedecer, mas assim que a porta se fecha, retoma a atividade imediatamente. A sequência é hilária, com Cartman reagindo como se estivesse sendo flagrado fazendo outro tipo de atividade solitária, reforçando ainda mais o duplo sentido da piada. Look, you can call it reproductive rights, but be honest, if the baby could speak, it would fight for its right to live, and it would... Eric Cartman! I'm sorry, Mom. Essa obsessão leva à cena seguinte, a premiação do Charlie Kirk para jovens mestres do debate. Um evento fictício que parodia o conservador Charlie Kirk e premia jovens que lutam pela América através do Master Debating. Cartman, acompanhado pela sua mãe, espera ansioso pelo anúncio do vencedor, acreditando que finalmente receberá o reconhecimento merecido. Mas o momento se transforma em um golpe cruel. O troféu e uma viagem para um resort 5 estrelas vão para o Clyde. O choque do Cartman nesse momento é instantâneo, e enquanto Liane o arrasta para fora, Clyde agradece o prêmio com mais declarações absurdas e ofensivas, roubando não só a glória, mas também o estilo do seu rival. The Civil Rights Act was a huge mistake, and, I don't know, lesbians are an abomination of God. You all stole my stick! Yeah. Enquanto isso, depois de se destacar nas operações da ICE, Sr. Mac recebe uma promoção especial. Christian Noem anuncia que o presidente quer agradecê-lo pessoalmente e o convida para o seu resort que se chama... esse nome aí que eu não sei pronunciar. Congratulations! He's invited you to Mar-a-Lago. Mar-a-Lago? E para vocês entenderem, na vida real, esse é um resort particular do Donald Trump na Flórida, que é famoso tanto pela sua ostentação quanto por ser palco de encontros políticos e polêmicos. A chegada do Sr. Mac ao resort é tão absurda quanto se poderia esperar. Donald Trump o recebe acompanhado do seu vice-presidente J.D. Vance em uma versão miniatura. A proposta dele é direta. Querem transformar o Sr. Mac no novo rosto do Departamento de Segurança Interna e, claro, ajudar com seu nut. Mas o cenário ao redor do resort levanta as sobrancelhas. Tipo, essas funcionárias que parecem jovens demais para estarem ali. É impossível não lembrar do comentário do Satã no episódio anterior, quando perguntou se o Trump estava na lista do Epstein. Uma referência direta às polêmicas reais que cercam o presidente e as suas conexões. South Park não explica nada, mas deixa o suficiente no ar para que a piada soe tão desconfortável quanto sugestiva. Another random bitch commented on my Instagram that you're on the Epstein list. Mas o tour pelo resort escala rapidamente para o bizarro. No quarto presidencial, Satã reaparece. A cena se desenrola com J.D. Vance oferecendo aplicar óleo de bebê em Satã, forçando assim o Sr. Mac a bater em retirada. E as portas que ele abre quando está em fuga só pioram a situação,
uma sala com menores massageando um idoso e outra com Dora a aventureira, exausta, enquanto massageia outro velho. É o ponto em que a sátira de South Park mergulha de cabeça no absurdo. Sr. Mackey finalmente chega ao seu limite. Ele encontra o Clyde sozinho, com um colar havaiano no pescoço e um copo na mão, claramente sem aproveitar nada da premiação que ganhou. Clyde admite que não queria nada disso, e Sr. Mackey, num raro momento de clareza, diz que entende o que ele está passando. Ele fala que fazer algo que você não acredita só para fazer a sua grana só vai te deixar mais triste e aumentar o tamanho do seu nut. É aí que ele decide que nenhum dos dois deveria continuar ali. There's gotta be someone that can help get us out. Alright, got him! A fuga começa no caos. Christian Owen, após derrubar o Crypto, o supercão, com um tiro na cabeça, tem o seu rosto derretido novamente, que sai deslizando pelo salão, apavorando as pessoas, até grudar na cabeça de um agente da ICE. Sr. Mackey aproveita a confusão para correr até o avião, trazendo Clyde e a Dora aventureira com ele. Enquanto eles escapam, Christy tem o seu rosto recolocado e posa como se nada tivesse acontecido. Antes de todos, incluindo Trump e J.D. Vance, começarem a cantar um bizarro Lululu coletivo, como se fosse um número musical improvisado. A cena não faz muito sentido e parece surgir do nada, dando ao encerramento um tom propositalmente nonsense, como se a lógica já tivesse sido abandonada de vez. Nos créditos, a bizarrice continua. Christian Owen entra em um pet shop e, fazendo o que fez o episódio inteiro, executa todos os cães do lugar. Ao final de Got a Nut, o que sobra não é apenas o rir pelo absurdo. É a sensação de que o episódio está expondo um sistema que se alimenta desse caos. A sátira ao extremismo político vai além das caricaturas óbvias. Clyde, com seu podcast reacionário e patrocínios oportunistas, encarna um adolescente moldado pela lógica da internet, onde a polêmica é moeda. Cartman, com seu ego ferido e visual inspirado em Charlie Kirk, representa um narcisismo que grita mais alto apenas para recuperar o centro das atenções. No fim, é uma disputa para ver quem consegue lucrar mais com a ignorância, sem que nenhum realmente vença. Sr. Mackey, por outro lado, oferece a espinha emocional do episódio. Sua jornada, da demissão ao trabalho na ICE e a fuga final, coloca em cena a pergunta incômoda: até onde se deve ir para pagar suas contas? Visualmente, o episódio também não poupa na bizarrice. O rosto derretido da Christian Owen e seus retornos triunfantes, como se nada tivesse acontecido, ilustram como líderes deformados, literal e moralmente, seguem sendo recolocados no poder. E a aparição de Satã no resort, ao lado do Trump e do seu vice, acrescenta uma provocação extra, deixando claro que South Park mergulhou de cabeça nessa guerra satírica contra o governo americano. Got a Nut é South Park na sua forma mais selvagem e precisa. Um episódio que usa o absurdo para revelar verdades desconfortáveis. Com personagens em situações extremas, críticas afiadas ao sistema e um desfile de imagens surreais, seja no humor escrachado ou nas metáforas visuais, a mensagem aqui é clara. Vender a sua alma pode pagar o seu nut, mas a custar tudo aquilo que te torna humano. Agora me conta, até onde você iria para pagar suas contas? Comenta aí embaixo, deixa o like se curtiu e já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos sobre a nova temporada de South Park. E se quiser mergulhar ainda mais no caos dessa série, confere os vídeos que vão aparecer aí na sua tela. Valeu por assistir até aqui e até a próxima.